Olá pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade aqui ao nosso papo sobre ansiedade, paramos, na parte dos estressores, Quais que são os estressores que contribuem para a ansiedade? Tanto os estressores do seu passado, como os estressores atuais. E aí, gente, eu quero que vocês aproveitem, essa série para também ir fazendo atividades, Então, de vez em quando eu vou pedir para que você anote aí no caderninho que você pode separar, só para a gente trabalhar esses pontos, ou até mesmo no celular, em algum bloquinho de anotações, para que esses vídeos também te gerem reflexões, Para que a gente consiga também acessar de onde vem essa ansiedade, Quais que são os teus gatilhos, como tudo começou. E aí aqui, voltando para o livro, ele vai trazer a diferença entre preocupação e solução de problemas, que era justamente o que a gente já vinha conversando, que a preocupação, a preocupação, ela não traz soluções, Então, ela é uma forma disfuncional da gente lidar com aquele problema, porque a gente acaba não conseguindo se concentrar em outras coisas, A gente acaba sendo consumido por essa ansiedade, ao mesmo tempo que a gente não consegue encontrar soluções. Então, aqui ele diz, lembre-se de que preocupação é uma resposta ao pensamento problemático que surge no contexto de um possível problema e contrasta com a solução de problemas, que envolve tomar providências para abordar uma situação. A preocupação mantém nossa mente tentando pensar em um caminho para resolver um problema, mas ela não é produtiva ou direcionada para objetivos. Você lembra da analogia do disco quebrado? A preocupação não nos faz avançar. Então aqui é porque ele traz no livro essa questão do disco quebrado, que a gente fica pensando, mas a gente não consegue de forma estratégica lidar com aquele problema. Bom, e aí, aqui ele vai trazer mais uma atividade, que aí eu vou também traçar essa atividade aqui, passar essa atividade aqui para que vocês possam fazer também na casa de vocês. Ele vai colocar aqui, olha só, um quadrinho que aí vocês podem fazer no caderno de vocês, onde esse quadro ele vai ter 3 colunas: a situação, a preocupação, que essa situação te gerou, e qual que seria a solução do problema. Então, aqui ele traz um exemplo. Elijah está tentando dormir, essa é a situação, mas seus pensamentos sobre sua situação financeira ficam vindo à sua mente. Qual que é a preocupação? Pensa repetidamente na sua dívida e em quanto tempo levará para quitá-la. Qual que seria a solução de problema? Programa um horário para analisar suas contas e começa a fazer um planejamento financeiro. Então, ao invés de Elijah passar o dia inteiro se preocupando com o problema financeiro, ele separa um momento do dia para que ele possa solucionar esse problema. Então, aqui, ele é diferente daquela outra atividade que a gente propôs, de separar um momento para se preocupar. Aí a gente faz quando o paciente ele realmente não consegue parar de se preocupar. Ele precisa de um momento para ficar pensando naquilo. E a gente pede para que ele reserve meia hora ou 1 hora do seu dia para que ele possa se preocupar de forma deliberada. Aqui o exercício ele já pede para que você separe um momento para solucionar o problema, para pensar em soluções para o seu problema. Então, assim, é muito interessante isso, Porque aí você sai de uma condição onde você não consegue, de forma racional, pensar em modificar, e você passa a pensar em soluções,
né? Eu sei, gente, que tem questões que são muito complexas e que não estão no nosso controle. E aí esse é um outro ponto também que a gente vai abordar aqui no canal, sobre ter coisas que estão dentro do nosso controle e coisas que não estão no nosso controle. E aí, assim, é muito importante que a gente aprenda isso de forma muito clara, de que tem coisas que a gente vai poder fazer, que a gente vai poder se movimentar para fazer uma modificação daquele cenário, certo? Mas tem coisas que não, que fogem do nosso controle, que são os fatores externos. E aí cabe a gente trabalhar uma outra habilidade, que é a resiliência, né? Às vezes dar tempo ao tempo, né? Mas assim, aqui nessa situação ele pede para que Elijah ele busque soluções do problema dentro das possibilidades dele, ou seja, dentro do que está no seu controle, tá certo? E aí, gente, aqui a gente já vai finalizar, tá, o primeiro capítulo. E aí ele traz, ele pede para que você faça um automonitoramento da sua ansiedade. Conforme mencionado anteriormente, ser capaz de observar quando você está se preocupando é uma parte importante na redução da sua ansiedade. Você terá mais consciência de quando se preocupa, com o que se preocupa, quais são seus principais gatilhos e com que frequência isso acontece. Então assim, é interessante que a gente possa colocar no caderninho qual que é o momento que a gente se sente ansioso, fazendo assim um rastreio, um registro, né, dos nossos pensamentos. Então colocar ali, que a gente chama de RPD, né, no TCC, na TCC, colocar ali qual que foi a situação, qual foi o horário, qual foi o pensamento quente, qual foi a emoção e qual foi o comportamento que te gerou. Então isso é muito importante para que a gente possa ter esse entendimento mais aprofundado, né? E aí, fazendo uma revisão da sessão, né, dos pontos principais que foram trabalhados nesse capítulo, ele vai dizer que a ansiedade é uma emoção universal que nos alertam para a possibilidade de perigo, mas se torna problemática ou patológica, né, quando começa a interferir em nosso funcionamento ou a causar sofrimento excessivo. A ansiedade problemática resulta de uma combinação de estresse e fatores de vulnerabilidade. E ele fala aqui também que a preocupação é uma resposta ao pensamento disfuncional para um problema potencial que piora a ansiedade. A solução, então, seria a solução de problemas é a melhor alternativa à preocupação e envolve a tomada de decisões em direção a uma solução. Então é isso, gente, para esse vídeo é isso. Eu espero que de alguma forma tenha te gerado insights, que tenha contribuído para que você pense um pouquinho sobre a ansiedade, tá bom? Me conta aqui nos comentários como é que foi esse vídeo para você, se te trouxe alguns insights, se te trouxe de alguma forma soluções para trabalhar a ansiedade. E me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima!